Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Estamos iniciando mais um programa Respostas para a Vida, um programa da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Esse programa vai ao ar todos os domingos às 7h30 da manhã, pela Rádio Educadora de Limeira e também pelo canal YouTube ISLB de Limeira. Quem vos fala nesta manhã é Evair. Quero fazer uma pequena reflexão a partir da carta de Paulo a Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16, que diz o seguinte: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para a conquista aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para que o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que alcançamos. Soberana vocação. Novo ano se iniciou há poucos dias. Novos ensinos, novos objetivos, novos sonhos. Sim, jovens em busca de uma nova escola, em busca de realizar sonhos e vocações. Quantos nem sabem sua vocação profissional? Muitos nem a definição de vida a seguir. Pois quantos tomam caminhos errados para alcançar seus objetivos? Usando, sim, métodos errados ou procurando pessoas erradas para se orientarem em busca da sua vocação. A vocação da grande maioria é ter riquezas materiais, um trabalho com alto salário, um alto cargo, e assim serem superiores aos outros que estão a seu lado. Enfim, o sonho de muitos é ter poder e riqueza, e assim serem verdadeiramente felizes e realizados. Quantos pais passam para seus filhos conceitos errados também, conceitos de ambição, de riqueza e poder, crendo assim que estão protegendo seus filhos das dificuldades do mundo. E assim podem morrer sossegados, pois seus filhos estarão protegidos e seguros, em razão do que o mundo oferece. Muitos filhos nem querem ouvir bons conselhos que os pais lhe oferecem e preferem procurar conselhos para suas vocações com pessoas erradas, em lugares errados, e assim, às vezes, se tornam e ficam perdidos, se destruindo entre as coisas do mundo. Em razão disso, muitos jovens não realizam seus sonhos e vocação e se destroem através de vícios em bebidas e drogas. Às vezes, envolvem-se em roubos e assassinatos. Muitos se revoltam contra os pais e também contra o mundo. Muitos se sentem perdidos e inseguros e até chegam ao suicídio. Sim, porque nem sempre lhes é mostrado a verdadeira vocação e o verdadeiro sentido da vida. Então, se pergunta, qual é a verdadeira vocação? A resposta é a vocação divina. É nela que encontramos, sim,
sempre em passagens bíblicas, como em Mateus 9, versículo 9, seguir a Jesus. Em Filipenses 3,14, vocação de Deus em Cristo. 2 Timóteo 1,9, vocação santa, não por obras e sim pela graça nos dada através de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 4, vocação da esperança dada através do Espírito Santo. Portanto, meus amados, o verdadeiro crente não vive apenas de sonhos, e sim busca a verdadeira e soberana vocação, que é a única que recebemos na confiança em Deus, e através disto recebemos a verdadeira vocação. Sim, a nossa vocação profissional e também a nossa vocação social, que nos dará uma vida segura, uma vida de alegria e cheia de felicidades. Sim, a verdadeira vocação é viver em Cristo, ser fiel a Ele e só nele confiar. Aqueles que vivem uma vida cristã madura têm o dever de demonstrar isso aos que não conhecem a Jesus, mostrando assim que quando a soberana vocação for em Cristo, receberemos o primeiro prêmio maior, que é a salvação eterna. Certamente seremos contestados pelas pessoas que vivem ao nosso redor, pois elas não acreditam no perdão através da morte na cruz. Muitas confiam no seu próprio esforço, confiam em falsos deuses. Sim, muitas vezes eles têm vergonha de serem honestos, de serem leais a Deus e ao próximo. Não praticam o verdadeiro amor, só pensam nos prazeres do mundo e, em razão disto, serão destruídos no fogo do inferno. Nós somos pessoas perfeitas aos olhos de Deus, mas confiamos que seremos transformados no amor de Jesus. Fortalecidos, receberemos a glória eterna, onde Jesus vive ao lado do Pai. Finalizando, a verdadeira vocação é uma vida com Jesus, é uma vida com Deus através de Jesus. Essa vida é sem medos e cheia de confiança, de alegria e de esperança. Caro jovem, abra seu coração e deixe entrar a luz maravilhosa do Espírito Santo de Deus e receba o maior prêmio da vida, que é a vida eterna. E hoje você tenha a vocação soberana de Deus em Cristo Jesus. Amém. Ouçamos uma faixa musical. Misericórdia de Deus
Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. Diz o seguinte: Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos da luz. Amados e amadas em Cristo Jesus, esse texto nos mostra que em todas as comunidades tem problemas, e esses problemas trazem preocupações, e esses problemas são necessariamente resolvidos. Em Colossos havia um pequeno grupo de cristãos que se formaram através de uma visita de Epafrás, um dos colaboradores de Paulo. Esta cidade se localizava na Ásia Menor, hoje pertence à Turquia e fica a 200 quilômetros de Éfeso. Lá foi anunciada a salvação em Jesus Cristo, e muitos corações foram mudados, vidas transformadas. Quando isso acontece, o diabo se sente incomodado e começa a agir para que todo o trabalho seja destruído. Logo, Satanás usa homens que pertencem a seitas religiosas, que se dizem dignos de veneração, pois ensinam a guardar as leis de Deus, guardar o sábado, abstenção de alimentos, mas nem tudo isso é que nos traz a verdadeira fé, a verdadeira conhecimento da palavra de Deus. Sim, naquela época muitos diziam que somente a fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação e era necessário que anulasse a salvação, porque através dela nós conhecemos a Deus e a Jesus, pois a nossa salvação nós a conseguimos através da graça e fé. Isso é como um comprimido de veneno colocado numa jarra de água pura, porém a torna a jarra inteiramente mortífera. Existem apenas dois caminhos para a salvação. Primeiro, cumprindo todas as leis de Deus em toda a vida. É impossível, né? Para nós. Só Jesus Cristo o fez assim. Aceitar a salvação como presente de Deus através de Jesus. Sim, meu amado. Este é o único e simples que é através da fé, somente através da fé. Amados e amadas, cuidado com, mas em todo caso, quero crer que vocês não levam consigo no caderninho de anotações, pois se queres comprar a salvação, não a terá. Ela é graça do Pai. Vivamos a salvação através e somente através da graça, pois as boas obras serão consequência de uma vida de fé viva e verdadeira. Olhando para Tiago 2, versículo 17, lá diz: fé sem obras é morta. O apóstolo Paulo também diz que ela não pode faltar na vida do cristão. Não busquemos a salvação naquilo que é humano, pois só Jesus salva. Só Jesus nos capacita a darmos bons frutos. Só a Ele devemos seguir, e não a pastores que se dizem donos da verdade
e quer que o sigamos. Sigamos apenas e tão somente a Jesus. A arma mais sutil e perigosa que o diabo usa são as seitas religiosas, porque são seguidores que não condenam a Bíblia. Sim, eles não condenam a palavra de Deus. Isso assustaria os cristãos. Eles a estudam e a apresentam e aparentam conhecê-la muito bem. Porém, ao invés de permitirem serem guiados pelo Espírito Santo na sua compreensão, eles usam suas próprias ideias para que a pregação do Evangelho te convence e convence ao cristão ainda fraco na fé. Com essa estratégia, Satanás tem levado muitas pessoas a desistirem do verdadeiro caminho. E a expansão é muito grande das seitas religiosas. Não sendo pessoas firmes no Evangelho de Jesus, são presas fáceis para a cilada de Satanás. Seguirão as vontades humanas para a não salvação. Trilharão o caminho errado e não os caminhos de Jesus. Certo homem buscava a sua salvação em Jesus, mas por via das dúvidas levava consigo um pequeno caderno onde anotava suas boas ações. Certa vez perguntado se isso ajudava a sua salvação, ele respondeu: bem, eu creio em Jesus, mas em todo caso, isso parece inofensivo. Mas se observasse também algumas leis criadas por eles, tornando assim agradáveis a Deus. A palavra seita é de origem latina. Secta derivada de sectare, que significa cortar. Sendo assim, podemos dizer que seita é algo cortado, separado. Entende-se que seita é algo separado da igreja original. Correto, talvez, seja derivá-la de latim sequer. Significa seguir e assim sectários. São pessoas que seguem alguém humano. Cabe perguntar: estão seguindo a Cristo e a tudo que ele ensinou? Se não estão, certamente seguem a homens e suas ideologias, que podem levá-los a erros que divergem dos ensinamentos de Jesus. Tudo isso abalou Epafrás, que foi procurar o apóstolo Paulo em Roma. Então Paulo não conhecia Colossos, mas em razão das informações de Epafras, ficou também preocupado e juntamente com ele orou e intercedeu junto a Deus para que os colossenses fossem convencidos que eles não estavam certos. Olhando para essa situação, vemos que hoje não é muito diferente. Há tantas seitas ao nosso redor, se dizendo certas, mas nós, que temos e seguimos a igreja perfeita em Jesus, certamente não vamos nos desviar dos caminhos da salvação eterna, dos caminhos que Jesus leva a nós. Sigamos a Jesus, pois Ele é o único Senhor e Salvador. Amém. Ouçamos uma faixa musical. Aqueles que estão à minha frente
for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor, daquelas que estão na minha frente, cuida bem, Senhor, daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor, daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor, e caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor, cuida bem de mim, Senhor. Quero convidar você, meu amado caro rádio ouvinte, a conhecer a Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Nosso templo se encontra à Rua Boa Vista, número 36, bairro da Boa Vista. Venha participar das nossas programações e assim aprender muito mais sobre o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas da manhã, aqui em nosso templo. Ouçamos mais uma faixa musical. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Cristo vive em ti, Cristo vive em ti. Oh, que maravilha é que Cristo vive em ti. Cristo vive em nós, Cristo vive em nós. Oh, que maravilha é que Cristo vive em nós. Cristo vive em mim, Cristo vive em ti. Oh, que maravilha é que Cristo vive em nós. Chegamos ao final de mais um programa Respostas para a Vida. Desejo um abençoado domingo, uma abençoada semana e que Jesus caminhe contigo e que o Espírito Santo aqueça seus corações e brilhe no seu caminhar. Ser com eles. Amém.